Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 9 de junho, o ano é 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. É isso mesmo, início de semana. Você sabe que início de semana nós temos por obrigação já chegar chegando, tem que chegar já dando bom dia, já desejando uma semana de vitória. Já coloca nos comentários aí que todos aqui têm uma semana de vitória, uma semana produtiva, uma semana abençoada. Já coloca nos comentários, já cumprimenta as pessoas aí do nosso devocional. Sou seu irmão, sou seu amigo, o pastor Carlos Gonçalves. Tamo junto em mais uma semana de bênção. E todo mundo sabe aqui que semana nova tem série de mensagens novas também. Tá certo? A série dessa mensagem é Faça Boas Alianças. Essa série de mensagens. Mas, pastor, eu não sou ourives para fazer aliança. Essas alianças que nós vamos falar ao longo da semana são amizades. É você cultivar bons relacionamentos. Como você é na questão de cultivar relacionamentos? Você faz alianças com pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que te ajudam a crescer, a melhorar? Iremos falar sobre boas alianças, gente, e vamos falar também sobre alianças que não valem nada. Alianças nos fala de parceria, nos fala de coisas boas. Precisamos de alianças, precisamos de parceiros, precisamos de amigos, precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós vamos aprender ao longo dessa semana como fazer boas alianças, boas amizades e também como descartar algumas que não valem nada, tá certo? Aqui no Café com Palavra, o português é rasgado, o linguajar é simples para que todos entendam. Esse é o nosso Café com Palavra, tá certo? E eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça parte da família Café com Palavra também. Vamos para o texto bíblico, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo de número 18, verso de número 3. Palavra do Senhor nos diz assim: Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. É isso. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes do nosso Café com Palavra, estamos diante de uma das alianças mais fortes de toda a Bíblia. Estamos diante de uma amizade que surgiu de forma totalmente improvável. Eu não sei se você tem algum amigo, alguma amiga que essa amizade nasceu de uma situação que não deveria ter nascido, não deveria ter acontecido, não deveria ter feito. Porque Davi e Jonatas, gente, viviam em situações opostas. Jonatas, para você entender, era filho do rei Saul, e Davi era o pior inimigo de Saul. Ou seja, o pai de Jonatas queria matar Davi de todo jeito. E Jonatas resolveu fazer amizade logo com esse, o maior inimigo do seu pai. O maior inimigo do seu pai. Por que o rei odiava Davi, pastor Carlos? Por que o rei queria destruir Davi? Porque Davi foi aquele que matou o gigante Golias. E quando Davi mata o gigante Golias, as mulheres começaram a gritar que Davi era mais importante do que o rei. Isso causou uma inveja muito grande no coração do rei, que ele tentou ferir Davi durante muitas vezes. Tentou ferir. Porém, gente, Deus era tão bom na vida de Davi que Deus colocou o filho do rei para ser amigo de Davi. Então, em muitas das vezes, o filho do rei avisava para Davi: olha, meu pai está fazendo isso e aquilo para você. Toma cuidado, não vai em tal lugar. Olha o cuidado de Deus por Davi. Existem amigos na nossa vida, gente, que é assim. Que não está nem aí com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão argumentar. É o nosso amigo e pronto. Eu quero que você já coloque nos comentários, já nesse início, se você tem alguma amizade assim, que te defende até debaixo d'água. Que, se possível for, vai contra pai e mãe para te defender. Será que a gente tem amigos? Será que existe amigos assim, gente? Coloca aí. Primeiro eu quero saber se existe. Será que existe amigos assim? Ele corria risco, gente, de ser punido pelo próprio pai.
Mas a amizade era tanta, a consideração era tanta, que para ajudar o seu amigo ele ia contra o seu pai. Porque uma coisa que Jonatas tinha, gente, ele era justo. A primeira coisa que eu aprendo então, para eu fazer boas alianças, eu preciso fazer alianças com pessoas que são justas, que são honestas. Jonatas poderia olhar e falar, não, meu pai não gosta, eu também não gosto. Se meu pai não aceita, eu também não aceito. Mas Jonatas parou e pensou, peraí, o motivo do meu pai não aceitar Davi é justo ou é injusto? Tem fundamento o ódio que meu pai tem de Davi? E ele pensou e viu, não tem fundamento. É simplesmente um capricho do meu pai. Eu vou ficar com raiva de Davi porque meu pai não gosta? Nada disso. Se fosse algum motivo real, tudo bem. Mas Jonatas era justo, gente. E infelizmente vivemos uma época onde as pessoas são Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Se vê alguém falando mal de outra pessoa, ela vai lá e fala mal também. A pessoa nunca fez mal para ela. Mas se só de ouvir alguém falando mal, ela já vira cara, já vira casaca. Se alguém falar, eu não gosto do pastor Carlos, ela fala também, se você não gosta, também não gosto. Mas por que não gosta? Talvez eu fiz algo para A, não fiz para B. Então, o A não gostar de mim, tudo bem, mas o B não gostar, por qual motivo, gente? Entende? Então, nas mínimas coisas, a gente já começa a entender que tem gente que não dá para fazer aliança, não dá para ficar por perto. Se a pessoa é influenciável, se a pessoa vira a cara para alguém sem motivo, só para agradar outra pessoa, é alguém sem personalidade. Ah, gente, eu só faço alianças com pessoas de personalidade. É isso. O primeiro quesito para eu fazer aliança é alguém de personalidade. Pessoa que não se deixa influenciar. Não é porque alguém falou mal de você que eu vou virar a cara. Eu tenho uma frase comigo, e essa frase é muito forte. Até que a pessoa me prove ao contrário, para mim todo mundo é gente boa. A própria pessoa precisa me provar ao contrário. Porque imagine eu, gente, como pastor, como terapeuta, eu atendendo tanto no meu consultório ou como pastor, alguém chega em mim e fala mal de você para mim. Eu não posso pegar o que a pessoa falou de você e montar você um monstro, até que você me prove ao contrário. A partir do momento que você me provou que você é aquilo mesmo, aí sim, você vai ser aquilo para mim. Mas a partir do momento que alguém falar mal de você, eu não posso mudar minha opinião pessoal sobre você porque alguém falou. Não que a opinião desse alguém seja mentirosa, mas cada um tem uma ótica, cada um tem uma visão. Talvez fez mal para a pessoa e não fez para mim. Entende isso, gente? Então precisamos ter a maturidade, primeiro, de ter personalidade. Falou mal de A, mas não falou mal de mim, então eu não tenho nada contra. E fazer boas alianças, gente, é maravilhoso. Aqui esse texto diz que eles fizeram um juramento de amizade. Porque um considerava o outro muito, tinha um respeito muito grande. Eu quero falar sobre os benefícios dessa aliança, os benefícios da aliança de Davi e Jonatas, e os benefícios que você vai ter se você fizer aliança com pessoas certas. Talvez você está decepcionado aqui ouvindo essa palavra, dizendo toda pessoa que eu resolvi ser amigo me traiu, todas as pessoas me decepcionaram, todas as pessoas que eu confiei fizeram isso, porque você não soube. Você não soube fazer aliança, você não soube escolher a pessoa certa, você não soube ver as qualidades. Então aqui você vai aprender. Vamos lá, quais os benefícios da amizade, da aliança entre Davi e Jonatas? Primeiro, quero falar sobre os benefícios psicológicos. Porque aqui nós temos a visão espiritual, psicológica, terapêutica, aqui você aprende de tudo. Quais os benefícios, gente? O primeiro benefício da amizade de Davi e Jonatas trazia para eles ali segurança emocional em meio ao caos. Davi estava sendo perseguido por Saul, como eu falei, e Jonatas era um porto seguro emocional. Todas as vezes que o rei perseguia Davi, Jonatas estava ali para acolhê-lo. Psicologicamente, a amizade trouxe a redução da ansiedade e regulação emocional, pois Davi não estava só. Você tem algum amigo, alguma amiga que só de falar com essa pessoa você já se sente mais calma? Só de ouvir a voz dessa pessoa, só de receber uma mensagem, só dessa pessoa, sabe, falar contigo, você já sabe, não estou sozinha não, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o patrão, pode ser alguém da sua casa, uma mãe, um pai, pode ser um irmão. Eu não sei, mas você tem esse amigo, você tem essa pessoa que faz reduzir o seu nível de ansiedade. Falar com essa pessoa te traz um bem-estar emocional. Se você não tem, meu filho, você precisa encontrar, não é possível. Você precisa encontrar. Olha os benefícios psicológicos ainda, gente. Essa amizade trazia para eles uma validação de identidade. Jonatas reconheceu o valor de Davi, mesmo antes de Davi ser rei.
Valorizar Davi como rei é fácil. Agora Jonatas via em Davi um homem valoroso mesmo antes de Davi ser rei. Olha essa dica, gente. Pessoas para fazer aliança, pessoas que valorizam você antes de você ter. Elas não valorizam você pelo que você tem, e sim pelo que você é. Porque o ser é mais importante do que o ter. Pegou isso aí? O ser é mais importante do que ter. O que eu sou é mais importante do que eu tenho. Não é o dinheiro que eu tenho para oferecer, não é o status, não é a fama, não é o nome, não é a patente, é a pessoa. Jonatas reconheceu o valor de Davi, gente. Isso gerou em Davi um sentimento de pertencimento, confiança e fortalecimento de autoestima. Davi se sentia mais forte com aquela amizade. Davi se sentia melhor. Falando sobre ainda benefícios psicológicos, gente. Essa aliança trazia para eles uma expressão de afeto sem vergonha nenhuma. Eles tinham uma amizade tão forte. No capítulo 20 de 1 Samuel, verso 41, diz que Davi chega, depois de uma dificuldade grande, eles choraram juntos, um chorou junto com o outro, gente. Demonstrando que homens também podem demonstrar emoções com liberdade e dignidade. Isso é algo vital para a saúde mental, gente. Hoje a maioria das minhas pacientes são mulheres. Hoje eu atendo cerca de 6 ou 7 homens que eu atendo. Grande maioria esmagadora são mulheres. Porque os homens têm essa dificuldade. Por quê? Por causa de crenças limitantes. Homem não chora. Homem não pode demonstrar fraqueza. Fazer terapia não é coisa de homem. E não sei o quê. Sabe? E o que tem de homens carregando bagagens emocionais nas costas, sem forças de caminhar. Homens pensando em se suicidar, com pensamentos intrusivos, vivendo situações difíceis por causa desse orgulho besta que foi criado, gente. Por causa de uma crença limitante. Quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem não pode demonstrar suas emoções? Isso não é sinal de fraqueza, não. Muito pelo contrário, é sinal de humanidade. Somos seres humanos. Então os dois, gente, eles choravam juntos, um pelo outro. Ah, gente, você tem amigos assim? Você tem alianças nesse nível que eu estou falando aqui? Existem benefícios terapêuticos ainda nessa amizade. O acolhimento sem julgamento. A relação de Davi com Jonatas mostrava que um escutava o outro. Havia empatia, havia um suporte emocional, assistências. Quando um estava precisando e o outro estava mais forte e vice-versa, eles se ajudavam, eles se apoiavam, se auxiliavam, gente. Havia uma redução do sentimento de abandono. Quando a alma de Davi estava ferida pela rejeição do rei, Jonatas se posicionou como alguém que não deixaria ele só, suprindo as lacunas emocionais da figura paterna ausente. Quando Davi estava longe de casa, longe do pai, fugindo, Jonatas dava uma palavra. Se fosse no dia de hoje, mandaria uma mensagem, mandaria, sabe, um WhatsApp. Faria Davi perceber que não está sozinho. É simples. Demonstrar amizade para alguém é simples. Nem sempre vamos conseguir estar perto, nem sempre vamos conseguir estar ao lado, mas o fato de você se importar, uma mensagem, um bom dia, como você está hoje, você almoçou, você está bem, isso é fundamental. Em alianças que são sadias, em amizades que são sadias, em relacionamentos que são sadios, a pessoa se preocupa com você. A pessoa se preocupa com você. Havia espaço, nessa amizade era tão aberta que havia espaço para vulnerabilidade. Em tempos de dor, Davi pôde chorar, fugir e recomeçar, tendo amigo alguém que não pressionava ele ser forte o tempo todo. Gente, isso é fantástico. Você tem um amigo que você pode chorar, você pode fugir, pode ficar rebelde naquele dia, eu não quero falar, não quero conversar, eu não quero assunto, e a pessoa do outro lado entender, gente, isso é fantástico. Volta e meia, gente, esses dias uma das minhas pacientes estava vivendo um dia mau, um dia difícil, enfrentando um monte de problemas, e ela falou, olha, eu não quero conversar com ninguém, eu tô com um problema, eu tô brava, e não sei o quê, eu não vou fazer o tratamento, e brava e nervosa. Gente, eu sei a guerra que é quando você enfrenta dores emocionais, eu sei. E ela estava ríspida naquele dia, ela vai ouvir essa mensagem e vai dar risada, agora ela sabe que é ela. E eu conversando, tentando conversar, ela estava irredutível. Eu falei, tudo bem, então, quando você se acalmar, me mande uma mensagem, nós vamos conversar. E não falei mais nada.
Tentei de algumas formas e falei isso. No dia seguinte, ela estava mais calma. Ô, pastor, me desculpe, você é meu pastor, meu terapeuta, a pessoa que me ouve. Eu estava tão mal e não sei o quê, eu tratei você daquele jeito, me perdoa. Falei, perdoar por quê? Eu já não lembrava, de coração, não lembrava, não desceu pro meu coração, porque eu sabia que era um dia mau. Eu sabia que era um dia difícil que ela estava atravessando. Precisamos de pessoas assim, gente. Não pessoas que você faz 99 coisas boas. E o dia que você faz uma que ela não julga boa, essa pessoa vai te apedrejar. Essa pessoa vai acabar com você. Essa pessoa vai te destruir. Não. Precisamos de amigos que entendam que todos nós temos um dia mau. Que todos nós temos um dia difícil. Que todos nós chega um dia que não vamos estar aberto a sorrir, a falar, a ter tantas coisas. Todos nós passamos por dificuldades. E essa amizade aqui, de Jonatas e Davi, ela foi tão forte, gente. Passou do âmbito terapêutico, psicológico e foi para o âmbito espiritual. Essas alianças aqui, gente, foi uma aliança feita por Deus. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que preparou Jonatas para ser amigo de Davi. Eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu sei que Deus coloca pessoas no nosso caminho, sim. Eu sei que Deus coloca amigos no nosso caminho para nos ajudar. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o propósito de Deus não é por interesse, não é por vaidade, não é por ego, não é por status, não, é simplesmente por querer estar perto, por querer ajudar, por querer sentir a dor da pessoa. A amizade foi tão forte que antes de morrer eles fizeram um acordo que se algum dos dois morresse primeiro, quem ficasse vivo cuidaria da família. Olha, se eu morrer primeiro, cuida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, de quem estiver vivo, tudo bem. E Jonatas fatalmente morreu primeiro que Davi. E Davi, lembrando dessa aliança que os dois tinham, dessa amizade que eles tinham, mandou buscar um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete, que era aleijado, que estava numa terra distante, passando necessidades, privações, e Davi trouxe esse homem para dentro do palácio. Davi não se importou. Davi não levou em consideração, olha, é o neto do meu inimigo. Não, Davi falou, é o filho do meu amigo. Entende isso? Quando alianças são verdadeiras, a pessoa não está nem aí com os antepassados, com quem feriu, com quem fez mal. A pessoa vai lembrar sempre da aliança. A palavra de Deus para nós nesse início de semana é: faça boas alianças. Faça alianças com pessoas de bem. Pessoas que estão prosperando, pessoas que estão crescendo, pessoas inteligentes. Faça aliança com pessoas assim. Quem está no nosso grupo do Café com Palavra, na sexta-feira à noite eu mandei uma mensagem no grupo chamando as mulheres para terapia e disse isso. Que toda pessoa que faz aliança, gente, comigo, como terapeuta, como pastor, essa pessoa ganha um amigo. Ganha um amigo de graça. Não, ganha um amigo. Porque não é só o profissional, é um amigo. É aquela pessoa que na hora da dor vai estar do lado. Acabou a terapia, continua mandando mensagem, conversando. Precisa, a gente para, a gente dá um tempo na agenda, conversa com a pessoa. É sobre isso. Não são amizades só quando você está pagando, só quando você tem dinheiro. São amizades que vão te ajudar quando você precisa. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem hoje. Falaremos sobre várias alianças, falaremos sobre pessoas que não devemos fazer alianças também. Fica com a gente, porque essa semana aqui, gente, tá forte. Mãozinha no coração, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa mensagem tão poderosa, louvamos ao Teu nome, glorificamos a Ti e entendemos a importância de fazermos boas alianças, de termos amizades, de estarmos ao lado de pessoas que não são interesseiras, pessoas que não vão pelo que as pessoas falam, pessoas que unicamente resolvem ser nossos amigos pelo que nós somos e não pelo que temos. Que pessoas assim possam cruzar o nosso caminho e nós, depois dessa inteligência emocional que recebemos nessa palavra, venhamos valorizar tais amizades. Abençoa-nos grandemente. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão. Respira fundo, minha irmã. Abre o sorriso 915. Isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos iniciar a semana com chave de vitória, tá certo? Que Deus abençoe você.
Meu telefone está abaixo na descrição. Tem pessoas que estão na fila de espera para fazer terapia com a gente. Essa semana vão abrir 2 vagas essa semana, tá certo? 2 vagas vão abrir essa semana. Então você que quer fazer terapia, chame, eu irei te atender e será um divisor de águas na sua vida. Beijo no seu coração, boa semana, amanhã tem mais, vamos que vamos.